Olá, turma! Hoje nós abordaremos dois assuntos: monoteísmo e tolerância religiosa. Na aula anterior, nós falamos sobre o politeísmo, que são as religiões em que acreditam na existência de vários deuses. O monoteísmo, ou os monoteístas, acreditam na existência de um único Deus, ao contrário dos politeístas. Havia povos antigos, como os hebreus, Vocês já ouviram falar sobre os hebreus? Eles tinham a crença na existência de um único Deus. Então, quando nós falamos em monoteístas, existem três tipos de religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O judaísmo, qual é a crença dos judeus? É um povo que sobreveio do Oriente Médio. Vou mostrar para vocês no mapa. É a mais antiga crença monoteísta. Abraão recebeu a revelação de um único Deus. Quem já ouviu falar na história de Abraão? Abraão era um hebreu, E ele trouxe essa revelação na existência de um único Deus. Abraão também, ele conduziu o povo hebreu que estava na Mesopotâmia para Canaã, o que se chama de Terra Prometida, e eles seguem como livro de mandamentos o Torá. Ali existem vários aspectos, vários mandamentos a todos os aspectos da vida, da família, do trabalho, Todas as áreas da vida humana. Lembra que na história das primeiras civilizações nós falamos de dos caldeus, Egito, Mesopotâmia? Então, esse povo hebreu, ele vivia aqui, no Ur dos Caldeus. Veja aí no mapa onde está escrito Babilônia. Esse povo foi para Arã, foi para a Mesopotâmia, a área da Mesopotâmia, A Mesopotâmia é aquela região que se localiza entre os rios Tigre e Eufrates, veja aí bem no mapa. Abraão, ele foi o encarregado de levar esse povo, de conduzir esse povo até a Terra Prometida, Que é onde se considera ali Canaã. Canaã era considerada como Terra Prometida aos hebreus, Então, aí está a trajetória deles. Então, aqui nós temos o cristianismo. O cristianismo, ele se deu origem do judaísmo, dos judeus. Só que a crença dos judeus é que existe o Messias que virá para salvar a terra, salvar a humanidade. No cristianismo, os religiosos acreditam que esse Messias é Jesus Cristo, Eles têm essa crença que Jesus Cristo, ele veio como Deus, ele veio como Messias para salvar a humanidade. O cristianismo é uma religião oficial do Império Romano. Vamos dizer que, não sei se vocês já ouviram falar de Roma, que é o berço do catolicismo, No cristianismo, nós temos o catolicismo e o protestantismo. Apesar de seguirem a mesma linha, existem diferenças, divergências de pensamentos, de práticas, que os separa. Vamos dizer assim, algumas crenças, algumas práticas diferentes. Então, nós temos aqui essa região em volta do Mar Mediterrâneo, onde vocês estão vendo aí colorido, é considerado como o Império Romano. Então, essa região aqui era a região onde predominava o cristianismo. Hoje é a maior religião, assim, do mundo, E aqui nós temos o islamismo. Surgiu no período medieval, ali na África, alguns países da Ásia e da Europa acreditam no profeta Maomé e tem como guia de prática de fé o Alcorão. A gente está vendo
ali a imagem de algumas crianças com o Alcorão, né? Elas aprendem desde cedo e elas têm que decorar o Alcorão. Isso é costume dessa religião. Então, aqui, nós estamos vendo aqui no mapa, né? Aqui na África, onde está apontando com vermelhinho, olha. Em alguns países da Ásia, né? E da Europa. Por falar em religiões, nós não poderíamos deixar de abordar este assunto, intolerância religiosa. Apesar de muitas religiões terem como fundamento o respeito à relação entre os grupos religiosos, nem sempre é pacífica. Alguns grupos religiosos acreditam que a sua crença é a única verdadeira e não aceitam ou não respeitam aos demais. Existem muitos conflitos, guerras, por conta disso, né, da não aceitação ou pela falta de respeito à religião do outro. Então, eu coloquei aqui essa frase que diz assim: quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar valores como paz, o amor, respeito, são valores pregados pela maioria das religiões. No entanto, quando se diz em respeitar a religião do outro, estes valores eles se tornam inúteis, né? Você deixa de praticar aquilo que você prega. Então, falando em tolerância religiosa, nós temos duas palavras-chave. Quer dizer aceitação e respeito. Pode ser que eu não aceite o que o outro pensa, pode ser que eu não aceite aquilo que o outro acredita, mas o meu dever é respeitar as diferenças do outro. Então é isso. Agora é com vocês. Façam boas leituras, as atividades que foram propostas e até logo. Beijo!